Oi, pessoal, tudo bem? Professora Laís aqui falando. Nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre tese e argumento, ok? Falando um pouco sobre dissertação argumentativa, né? Essas duas questões são muito importantes, né, para a gente estar aprendendo e saber mais, assim, usar elas também no dia a dia, tá bom? Gente, como vocês sabem, toda dissertação argumentativa, né, todo artigo de opinião tem um tema, né, um assunto específico, né? E aí, nesse tema, gente, o autor, a pessoa que está escrevendo esse texto, ele defende a sua opinião, né? Como o próprio nome diz, é artigo de opinião. Então, o autor do texto, né, a pessoa que está escrevendo o texto, ela vai defender a sua opinião ali. E essa defesa, ela é chamada de tese, tá bom? Para a gente falar um pouco mais sobre isso, a gente tem que entender o seguinte: sobre a estrutura de texto, né, do texto dissertativo argumentativo, é muito importante que a tese ela venha na introdução do texto. Por quê? Vou explicar para vocês. Porque é o seguinte: eu tenho um texto, né, falando sobre um assunto, vamos falar assim, sobre liberação do uso da maconha, né, no Brasil, por exemplo. Esse é o tema, né, do texto. Lá no meu início do meu texto, eu sou a autora do texto, eu vou escrever se eu sou a favor ou contra, tá? Eu vou colocar a minha tese, a minha opinião, meu posicionamento crítico, tá? Posicionamento crítico também é tese, tá? O meu ponto de vista sobre o assunto. Eu vou colocar, sabe por quê? Para o leitor já ter mais ou menos uma noção do que eu vou defender naquele texto, ao longo do texto, né? Então, eu colocando na introdução facilita muito mais para o meu leitor, né, já saber mais ou menos a linha de pensamento que eu vou seguir, ok? Outra coisa, pessoal, a tese, ela é um elemento essencial para a dissertação argumentativa, tá? Porque, como eu disse, o próprio nome já fala, né? O artigo de opinião, ele precisa da opinião do autor, né, escrita ali. Então, essa tese, ela a gente chama, né, de elemento essencial da dissertação argumentativa, ok? E para que eu uso, né? Para que eu uso uma tese? Por que eu coloco, né, a minha opinião sobre o assunto? Eu não posso somente falar o assunto ali por alto e tudo mais? Não. Por quê? Porque o próprio texto, né, ele já pede, né, a opinião de quem está escrevendo, né, para convencer, persuadir o leitor, para persuadir quem está lendo, né? Então, os textos dissertativo e argumentativo, eles têm essa função, a função de convencer a pessoa, né, que está lendo, o leitor, né, sobre aquele determinado assunto, ok? E é muito importante, olha que importância, né, que o autor de um texto dissertativo e argumentativo tem, né, que é convencer e persuadir, né, o meu leitor. E como que ele vai convencer? Só falando a tese dele já é o bastante? Só dele falar a opinião dele, ele já convence as pessoas? Não. É aí que entra a argumentação que ele vai usar no texto dele, né? Os argumentos que ele vai usar, quer dizer o que? A justificativa da opinião dele. Ah, ele é contra, mas por que ele é contra? Né? Ah, ele é a favor, mas por que ele é a favor? Os argumentos dele vai colocar isso aí, né, bem esclarecido, tá? O porquê, tá? Então, é a justificativa. Para eu usar argumentos concretos, né? Porque não basta eu apenas colocar argumentos inventados da minha cabeça. Tem que ser argumentos, né, baseados em coisas reais, né, científicos, né, concretos mesmo. Então, esse embasamento, ele tem que ser, assim, direcionado para algumas coisas. Eu posso usar como argumento exemplos, tá? Eu posso usar alguns exemplos na minha vida, né, exemplos que eu presenciei, que eu fiquei sabendo, né, notícias, por exemplo, sobre o assunto, né, pode ser usado como argumento, tá? Porque justifica ali a sua defesa, o seu ponto de vista, o seu posicionamento crítico sobre o assunto, né, que é a tese. Então, eu posso usar também, além dos exemplos, pessoal, eu posso usar trechos de textos ou falas de pessoas que nós chamamos de autoridades no assunto. Então, são argumentos de autoridade, que são aquelas falas, né, que nós pegamos de pessoas que realmente entendem do assunto. Porque nem sempre eu que estou escrevendo o texto, eu sou expert naquele assunto.
né? Eu só sou uma estudante, eu tô escrevendo sobre o assunto baseado nas coisas que eu sei. Mas eu coloco o meu argumento também baseado em uma coisa que um cientista falou, né? Dependendo do assunto, se for alguma coisa, por exemplo, da área da saúde, um médico falou, né? Um nutricionista, né? Um profissional capacitado na área. Por esses argumentos precisarem de embasamento lógico, né? Esses exemplos também eu posso dar, né, como argumento, questões de pesquisa. Por exemplo, foi feita uma pesquisa que tantos por cento, né, fez isso, aconteceu isso. Então, eu posso usar isso como argumento. Então, para fechar, tese é a opinião, o posicionamento crítico, o ponto de vista do autor sobre o tema do texto. E argumento é a justificativa do autor para defender a sua opinião. Só isso, ok? Beijo no coração de vocês. Até a próxima aula.